de Cintura. Tá aí no ar, então, Jogo de Cintura na TV Diário e também na Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo sempre por aqui, Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista, Daniele Bressan e Daniela Minello. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O tema de hoje é o que as mulheres mais admiram nos homens. Parece um tema assim tão aguinha com açúcar, né? Não, mas a gente está puxando essa temática agora, porque agora em setembro, precisamente no dia 20 do mês de setembro de 2021, período pandêmico, né? As pessoas aí manifestando suas expectativas, muitas frustrações, sim, reflexões, né, que esse período nos trouxe. Pois é, saíram aí as 16 características que os homens procuram nas mulheres. Então tá lá, inteligência, boa capacidade de comunicação, segurança, independência, clareza, estabilidade emocional, fidelidade e lealdade, verdade, que é a verdade, né? Apoio e aceitação, sexo, mas não só, sentir-se desejado, sentir-se amado, bom humor, saber elogiar e ter orgulho dele, saber surpreender e ter paciência. Esta é a mulher perfeita, descrita pela matéria. Então tá lá. E a gente ficou olhando para essa temática. Na verdade, a Fabiana Sparrenberger que nos sugeriu abordarmos hoje no programa essa temática, porém puxando a brasa para cá, pensando nessas expectativas masculinas, a Fabiana nos disse o seguinte: vamos colocar na pauta o que afinal as mulheres admiram, esperam, procuram, enfim, gostam nos homens, né? Não é tão fácil assim, não é tão simples assim, não é tão aguinha com açúcar assim, não. Porque não é só procurar um homem, é antes de querer tê-lo ao lado, de estar com ele, enfim, é o que ele desperta em nós, é o que afinal como ser humano essa pessoa nos sugere, nos mostra. E aí, gurias, o que vocês acharam dessas 16? Fala, Deborah! Chega que ela nem respira. Tá que nem respira. Mas eu achei um absurdo. Ora, eu não sou muito dessa história de achar o príncipe encantado, né? Talvez seja por isso. Talvez então, porque tu já tem o teu. Já tá lá em casa. Talvez né? porque tu já tem o teu. Tá lá. Mas eu fico pensando assim, aonde que eu me encaixo nisso aí? Eu não sou, mas eu escolhi a pauta porque a gente tem tudo isso aí. Pelo menos essas 16, né? Só isso? Pelo menos essas 16, só pra começar. Não, agora, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Essa história aqui de bom humor, o que é o bom? Verdade, gente, o que é a verdade? A realidade é uma coisa. Que agora, também a gente não sabe o que é. Que a realidade é o que está lá fora, né? A gente tem fatos, a gente tem dados. Agora, a verdade, que eu saiba, filosoficamente falando, ela é relativa. Claro. Né? Então, verdade, olha só, fidelidade e lealdade. Aí eu pergunto assim, bom, não seria tudo isso que a gente espera deles também? Então, no mínimo, a Fábio dizendo assim, no mínimo a gente é tudo isso, mas a gente no mínimo espera tudo isso deles também. Fiquei pensando agora, a Carla trazendo isso aí, parece quando a gente vai assim adotar um animal de estimação, né? Um objeto de estima também, né? O que a gente procura para algo que vai ficar paradinho. Senta quieto, junto, mame, beija, passeia, limpa o cocô. Gente, não existe. Eu não consigo nem com o meu cachorro até hoje. Parecendo a narrativa de objeto de estima, mas tem, né, alguns livros antigos que trazem, né, como a mulher se comportar num casamento, né? O guia da boa moça. O guia da boa moça, né? Gente, me contem mais sobre isso. Guia da boa moça. Conta pro pessoal. Eu fiquei Mas curiosa. envolvia desde assim, ó, a mulher estar, né, com os filhos limpinhos, educados, de banho tomado, de preferência, né, já dormindo, para esperar o marido cheirosa, com o cabelo arrumado e com o prato, o banquete, a sua mesa. Ela tirava os calçados do esposo, ela lavava os pés do marido, inclusive, né? Era praticamente um objeto de estima, só que com uma serventia de utilidade prática para a hora que quisesse, a hora que não quisesse descartasse, né? Era mais ou menos assim.
mas isso não é mais. E eu respondo essa pergunta, né? O que a gente espera? Eu sou uma mulher que eu me considero uma pessoa muito autêntica, até não sou muito exigente. Mas tem uma coisa, assim, que é o principal de tudo numa relação a dois, né? E no nosso caso, a gente falando do homem. É quando a gente admira o homem, né? A admiração, e a admiração, ela contempla todas essas qualidades, né? Todos esses... eu acho tão feio chamar de pré-requisito, né? Parece que a gente está concorrendo a algo, a uma vaga, né? Tu precisa ter um currículo. Tá, Dani, mas aí é a pergunta, Dani, o que você admira num homem, né? E por que eu sugeri a pauta, gurias? Vou confessar que tem pouquíssimos homens que eu realmente digo assim, ó, este eu admiro, por esse monte de coisa. Tem pouquíssimos. Pouquíssimos. E é isso que me... Porque tem certas coisas que eu preciso que a outra pessoa, eu não falo só de homem, a outra pessoa tenha para eu realmente digo, essa pessoa eu admiro demais da conta. Então, o que a gente está desviando do assunto, tá, Gurias? O que a gente admira no homem? Eu admiro o caráter, a verdade, a personalidade. A verdade, cara. Essa é a verdade que é. Essa é a verdade que tanto tu queria saber. A verdade, pois é. E eu acho que é nesse sentido. É uma pessoa que verdadeira, sabe reconhecer os seus erros, porque que sabe dizer quando pisou na bola, que sabe que te elogia, mas que também te ajuda no que tu precisa melhorar. Acho que é nesse sentido. Uma pessoa verdadeira. A gente fala em pessoa verdadeira e eu brinco assim, porque realmente, se tu vai levar isso para uma discussão mais conceitual e tal, a verdade é relativa. Porém, o que eu acho que a palavra melhor para definir isso que a gente, todo mundo fala, é uma pessoa de verdade, uma pessoa verdadeira. A gente fala isso com certeza. A gente fala, essa é de verdade. Essa é de verdade. Essa é de verdade. É a autêntica. Tu falou assim, ó, me parece que é a melhor palavra, né? Porque autenticidade. Que não tem aquela imagem, que não se preocupa, eu preciso ser assim, porque eu preciso ser aceito nesse ambiente, porque as pessoas precisam me admirar. Então, de verdade é nesse sentido, eu acho que sim. Da autenticidade. E como nos faz bem uma pessoa autêntica. Como nós conseguimos também nos livrar de algumas coisas quando as pessoas são autênticas. Para quem está aberto, com a gente. né, Dani? Para quem está aberto, para quem está aberto. Porque... E eu percebo que... Sabe que eu sempre penso assim, ó, existem duas coisas, uma questão conceitual, que é a forma e o conteúdo. Eu não tenho como saber do conteúdo antes da forma. Eu não consigo. Se alguém consegue, adoraria saber como e para me ensinar. Como é que ele é a alma? Não sei, o caráter, né, como a Dani falou. Então, eu tenho a questão da forma. Né, e se alguém... Eu sou bem, como é que é, desconfiada sobre a opinião dos outros. Então, se alguém me falar, ai, Dani, a forma não interessa. Opa. Eu não vou procurar, até daqui a pouco eu consigo ter uma interação com a pessoa, mas eu geralmente... Eu não busco falar com pessoas que têm uma determinada forma. E forma que fique claro, estrutura física, o visual. Biotipo. É visual, aquilo que tu vê. Olhou, pá, deu. Eu não... A não ser assim, sei lá, por algum momento extra na vida. A partir daí, sim. Aí eu vou atrás do conteúdo, né? Porque a gente não olha pra pessoa e diz, eu quero conversar porque tem um coração bom. Nem sei. Não sabe. Eu vi o coração primeiro. Eu vi o coração. Eu sou satânica, eu vi o coração primeiro. Vi o coração primeiro. Tem que ver a assim? estampa da pessoa. Então, por exemplo... A estampa? É um conjunto, na verdade, né, de ações que envolve a aparência, né? Não a aparência de ser belo ou não, mas é algo assim, não sei, eu fiquei pensando agora nos encontros que ocasionalmente a gente tem durante a vida, né? Mas aquelas pessoas que a gente passa e faz assim, faz um ventinho, né? Dá aquele arrepio, assim. Aquela coisa aconteceu. Sonoplastia botando ali. Ou então a pessoa que a gente foge. Nossa lista do jogo de cintura. Caráter, autenticidade... Onomatopeia. Como é que é? Terceiro. O ventinho, tem que ter o ventinho. Tem que ter o arrepio na alma, né? Aquela coisa que tu passa e diz assim, gente, passou uma memória por mim. E é antiga. Uma memória. Olha, Ai, fala que mais lindo! disso. Fala mais disso. Passou que eu uma achei memória bonito. por mim e a coisa é antiga. Fala mais disso. Eu Como vou assim? escrever, Memória afetiva, alguma coisa que Por comunica... isso que perpassa a questão da estética, e eu entendo quando a Dani fala, Obrigada, porque é realmente isso. A gente é atraído por um conjunto de fatores, né, que não é apenas a visualidade.
Esses dias eu passei, alguns meses, eu passei por uma pessoa, por um rapaz, mas já aconteceu isso também, passei por algumas pessoas, assim, mulheres ou pessoas mais antigas, e a gente olha assim, e olhando no olho da pessoa, nos faz, é como se fosse um déjà vu, né? Que a gente já vivenciou, que a gente já olhou para aqueles olhos, ou que a gente já esteve com alguma relação de afeto, ou alguma memória já esteve presente com relação àquela pessoa. E esses dias eu passei por um rapaz e foi automático, assim, ó. Eu olhei para ele assim e eu disse, gente, eu conheço essa pessoa. E ele olhou também. Mas eu acho que aconteceu algo assim, ó, que cada um continuou e ficou na minha memória. Da onde que eu conheço aquela pessoa? E fiquei imaginando, né? Da onde que de repente ele também me conhecia para que acontecesse essa troca de olhares, que não foi uma atração. Porque a atração envolve a questão da física, etc e tal, que nós entraríamos numa outra pauta, né? Mas é justamente esse arrepio de alma, quando a gente se interessa por alguém, tanto que as pessoas comentam assim, mas como que tu foi te interessar por aquela pessoa? Porque passa da questão química, né? É algo que a gente não consegue explicar, que está relacionado à energia, e que na minha interpretação é esse ventinho que passa, assim, como se fosse um choque. Quando a gente toca em alguém, ou quando a gente está muito eletrizado, e a gente percebe que causou aquele arrepio. Olha só, a gente está a 1 minuto do intervalo e eu tô vendo que a Deborah tá muito quieta, ela se indignou no início. Deborah... Eu tô indignada. No início Ela já tá permanece. segura. Ela tá segura na nave. Tá com a vida ganha, gente. Tá com a vida ganha, tá com o príncipe em casa. Não precisa falar nesse programa, então, Deborah. Não, mas com o príncipe em casa é ótimo. Não, é interessante a gente pensar assim, o que eu admiro num homem, né? E também tem aquilo que eu não admiro. Porque tem uns que me jogam longe, assim, de cara. Principalmente, não sei se é por causa da área, ou que aquele que arrota conhecimento. Tu quer fazer eu sair correndo, olhar principalmente o homem que está arrotando conhecimento, achando que é o dono do saber, ensinando tudo. Aquela pessoa que ensina 24 horas às outras pessoas. Tá certo. E nós, na verdade, não temos. A mulher até pode ter mulheres que façam isso também. Mas isso é muito mais característica do homem, né? Olha só, mulheres professoras, talvez. Não, é que se tem professora... Não, mulheres professoras é outra dinâmica, né? Não. A mulher professora é outra dinâmica, né? Sim, tô brincando, não. É um gancho pro próximo bloco, né? O homem professoral demais, o tempo inteiro. O mansplaining. O mansplaining. Bom, a gente fala sobre... Não é isso, bom, mas a gente esclarece no próximo bloco. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura.
Senão vou chegar em casa e eu Voltamos vou... com o jogo de cintura e a Deborah está aqui tecendo seu raciocínio. Deborah, vamos concluir aquela ideia. Assim, o que para mim, eu acho que é uma coisa, são características que são admiráveis, né, em qualquer pessoa, no homem ou em qualquer pessoa. Quando vocês falam em verdade, autenticidade, eu acho que realmente isso é muito importante, caráter, mas também a forma de estar aberto a conhecer e a aprender. Eu acho isso muito importante, sabe? A pessoa que se dá a troca. Porque tem pessoas que elas não trocam nada, elas só recebem, né? Não trocam. Então, essa pessoa que está, assim, para o jogo. Ela está para o jogo. Né? É uma conversa, dependendo do assunto, que vai e vem, ela consegue fluir, consegue interagir. Tem pessoas, principalmente homens, que não conseguem interagir. Eles dizem o que deve ser, como deve ser, é assim, é assado. Às vezes escutam algumas coisas, mas daí parece que a gente tem que estar sempre convencendo né? Aí a gente se pergunta, será que é um bom companheiro para mim? Eu não sei se eu peguei, agora captei direitinho a ideia do que tu disse antes, mas talvez seja não o homem que ensina demais, que ensina o tempo todo, mas aquele que nunca aprende. Aquele que não quer aprender, não quer se colocar em aprendizado. Ele não se coloca no lugar do aprendiz nunca. Ele não está ali para troca, né? Ele está... E aí que a ideia do machismo, né? Do homem que se acha superior a todos e em todo tempo e espaço, lugar. Então ele está sempre em cima de um pedestalzinho e é dali que ele fala e é dali que ele se comporta e ele circula naquele pedestalzinho. Olha só. Não, capaz, diga, eu ia chamar a tua Pode chamar, que depois eu falo. Pode chamar. Mas explica para o pessoal, vamos fazer a cabeça aqui, a apresentação. Como exatamente, é que foi essa saída? Sair assim para perguntar, a gente escuta coisas assim que são fantásticas, né? Eu já ia dar um spoiler agora, mas eu acho que é interessante a gente ir agora para assistir essa matéria dessas pessoas, essas 3 mulheres que a gente entrevistou, justamente porque tem ali o cerne da informação com relação a onde é que está a culpa. A gente, tu diz tu e a bagulha, né? Eu já me sinto em plural. Tá certo. Estou aqui hoje com Grace Silveira para perguntar o que você espera nos homens, Grace? Eu espero que seja companheiro, parceiro, né? Amigo, né? Que tipo, seu parceiro vai sair contigo, se divertir, e tem que ter aquela empatia com as coisas que tu gosta. Se tu ficar com alguém que não gosta de viajar, que não gosta de fazer sair para se divertir, que seja caseiro, uma relação que não vai dar certo, né? Então, eu espero alguém que seja compatível comigo com as coisas que eu gosto, de se divertir, né? Tem gente que é muito mais caseiro, não é meu caso. Né? Que seja leal e, acima de tudo, sincero. Independente do que fizer, sempre sinceridade, né? Acho que é o positivo de uma relação. E existem homens assim, Grace? Pois é, acredito que ainda exista, né? Embora seja difícil. Muito bem. Muito obrigada. Um beijo, Grace. Obrigada. Estou aqui hoje com Tatiane Pessoa para perguntar para ela o que ela espera numa relação, o que ela espera dos meninos, dos homens. Uma relação de equidade, de companheirismo, de igualdade, né? E também buscando aí sempre uma solução via conversa, né? Porque a gente tem tido vários casos na mídia do feminicídio, enfim. Acho que é importante tentar solucionar conversando, então. Muito obrigada, Tatiane Pessoa, essa pessoa famosa aqui. Um beijo pra vocês. Estou aqui no centro de Santa Maria com Tatiane Nicoloso para perguntar o que ela espera nos homens. Em primeiro lugar, sinceridade, fidelidade e, acima de tudo, companheirismo. Companheirismo. E você acha isso possível encontrar hoje em dia, Tatiane? É difícil, mas ainda existe. Ainda conseguimos encontrar, sim. Muito bem, quem procura acha. Isso aí. Muito obrigada, Tatiane. Merece. Gente, vem mais pertinho. Olha só que bonito. Uma selfie, nós 3. Muito bem. Olhem só. Estou aqui com Bruna e Gabriele, porque elas estão na fase de também pensar o que esperar destes meninos homens numa relação a 2. Bruna, o que você espera? Vamos falar de tete a tete, de mulher para mulher aqui. O que a gente espera?
Eu acho que o homem que preste. Um homem que os que, homens amadureçam. que os homens amadureçam. E não brinca com o sentimento das mulheres. Que não brinquem com o sentimento das mulheres. Muito obrigada, Bruna. E você, Gabriela, o que espera? É a mesma coisa, eu espero que os homens amadureçam. Tá aí, então, o que as pessoas admiram, né? O que as pessoas, as mulheres, no caso, admiram, buscam, procuram em homens. Tem aquela abordagem, né? Quer ser minha amiga, que a bagulha chega, né? Perguntando sempre, mas após as gravações, sempre existe aquele comentário que não é dito durante a gravação. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essas pessoas trazerem e eu concordo, que na verdade esses homens, se tem um homem, até uma delas disse assim, o que eu não gosto no homem é o homem filhinho da mamãe, que são aqueles que são justamente os educados, mimados, em que a mãe tomava partido de fazer toda e qualquer coisa que deixasse esse filho com esse comportamento tardio, né, na fase adulta, se achando o imperador, que é a síndrome, né, do imperador, que a gente chama, justamente por achar que a mulher é a extensão da sua mãe, que ela vai continuar fazendo esse tipo de comportamento de servir. Então, eu costumo pensar que a culpa sempre é da mãe, né? Que a culpa é da mãe no sentido... e isso eu falo porque eu tenho 2 meninos, né? Aqui também, a Deborah tem menino, a Fabiana também. Como a gente tem essa missão de trazer a questão que não é a mulher que tem algumas atividades que são domésticas e o homem não vai fazer porque ele não é do lar. Não. Meninos e meninas têm que receber a educação de acordo com aquilo que são os valores que se constroem dentro da família. E posso dizer que meu marido foi muito bem educado. Salve minha sogra. Falei que Salve minha sogra. Meu marido me ajuda e não posso dizer, até minto se eu digo a palavra ajuda, porque ele faz. Uma das coisas que me pediram para eu falar nesse programa de hoje era que os homens deveriam aprender a mirar o vaso, gente. É uma das coisas, assim, que é um pré-requisito para o meu próximo namorado saber virar o buraco do vaso, tá? Porque você admira alguém que mire bem o vaso. Bota lá no Tinder, procura alguém que mire bem o vaso. Porque se tem uma coisa aí o cara traz uma arma e atira no teu jarro. É unânime no comentário das mulheres, é justamente essa relação que se tem do homem dentro de casa, né? Da questão, por exemplo, de cuidar as suas coisas tanto como se fosse uma mulher. Saber lavar uma louça, saber fazer uma comida. Eu admiro demais, por exemplo, o homem que sabe cozinhar. Eu admiro demais. Por que tem que ser a mulher apenas, né? Olha que interessante, né? Saiba fazer como se fosse uma mulher. Ajude. Gente, a gente, por mais libertário que seja o nosso pensamento, por mais que a gente, né, tenha clareza do que é esse homem, que é construtivo no relacionamento, olha, as nossas palavras denotam, elas mostram a nossa herança cultural machista. Que a gente, como se fosse uma mulher. Porque realmente, em geral, as mulheres são educadas para serem do lar. Eram, né? Em geral, agora não digo, mas muitas vezes as nossas avós, né? Principalmente, eu acho que era uma geração muito marcada por isso. As nossas mães já têm uma cabeça um pouco mais, enfim, pelo menos é a experiência que eu vejo, né? Em geral, em pessoas contemporâneas a mim. Mas as avós das nossas avós... Eu acho que nós tivemos uma mudança muito grande na nossa geração. Dentro da nossa geração aí, de quem está com uns 40 e alguma coisinha, já vê uma mudança brutal. Né? Então, assim, a Deborah, como foi educada, eu fui educada para trabalhar fora, não fui educada para ficar em casa, mas sei fazer absolutamente tudo dentro de casa, faço absolutamente tudo. Mas fui educada para trabalhar fora, não fui educada para ficar em casa. Por quê? Porque a minha mãe não ficou em casa. Talvez, já o meu marido, vamos contar que somos gerações próximas, a mãe dele ficou só em casa, a mãe dele não trabalhou fora. A mãe dele, então, a minha cunhada, por exemplo, pode dizer, não, então ela vai ficar em casa. Não, ela também foi criada para trabalhar fora. Então, nós já tivemos um passo além da mulher sair. Uma coisa é a mulher sair. Outra coisa é nós continuarmos cobrindo o novo espaço que conseguimos e o espaço que era nosso dentro de casa. Aí que vem o absurdo da nossa, e a loucura da nossa vida. Tu falaste, Deborah, e a gente ainda fala, né? O homem que ajuda. Exato, olha só. Ajuda. Não é o que divide. Exato. Não é o que divide. Talvez os nossos filhos
sejam essa geração que divide. Que vai dividir. Muito bom, muito bom. Ai, que maravilha. E sabe, o que eu admiro muito, ao encontro que a Deborah falou, é o homem que não é invejoso. Eu não sei a palavra. É sério, eu não sei o adjetivo. Eu não tô brincando, tá? Eu não sei mesmo. Uma pessoa que não é invejosa, ela é? Fica a dica aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu não tô brincando, gente. Eu não sei qual é o adjetivo. Eu não perdi a memória, eu não sei. E nesse sentido, Dani, tem uma outra questão muito importante, que é a concorrência dentro de casa. Nós todos, em algum momento da vida, passamos por essa concorrência do homem se achar menor ou estar tendo que concorrer conosco porque nós estamos ganhando mais ou porque nós estamos tendo mais visibilidade que eles. Não é só salário, é visibilidade também. E isso é uma coisa que me admira muito. Esse ser, como a Fabiana falou no início também, não só o homem, né, um ser humano, mas como a pauta especificava, no nosso caso homens, né, para quem quiser mulheres ou o que quiser. Gente. Gente, pessoas. Gente é ótimo. Gente, adoro. Obrigada, Minel. Então, esse homem que não é invejoso. Um homem que não é invejoso. Pra mim é tão bom, é tão tranquilo conviver com esse homem que não é invejoso. Porque eu não sou a pessoa que vai... Eu não sou. Né? Eu não sou a pessoa que vai concorrer, e não sou a pessoa que vai tirar qualquer mérito desse homem. Porque a pessoa que se sente nessa posição, parece que ela vai perder alguma coisa e que eu vou tirar dela isso. Primeiro, será que ela conquistou mesmo? Primeiro é isso que eu penso. Será que tu tem tudo isso que tu pensa? Será que é por isso que os homens chegam em casa do trabalho, né? Mesmo que a mulher chegue depois ou antes, e eles precisam ficar naquela caixinha lá, assim, ó, só trocando canal ou mexendo no celular, e eles dizem, eu preciso do meu tempo agora. Essa é a minha frase. Será que eu sou um homem? Homens e mulheres precisam desse tempo, né? O tempo de volta à calma. E geralmente, aliás, eu já assisti palestras em que psicólogos falavam justamente que... E tem um livro que é químico, né? É biológico. A diferença da maturação entre homens e mulheres, né? Que isso pode ser uma outra pauta também. O livro se chama Educando Meninos. Eu não lembro agora o nome do autor, mas eu tive a oportunidade de ler. Os homens, eles são totalmente diferentes das mulheres, né? A começar pela sua composição biológica, né? Mas, tem que ser, né? O que a gente não pode se apoiar numa ideia de que as coisas estão aqui a nosso favor para a gente melhorar o nosso comportamento, para termos harmonia em sociedade. Então, se existe uma diferença que é química e biológica e física, por que a gente não pode, então, alterar o comportamento? A partir de ações que venham a favorecer o quê? A harmonia entre as pessoas. Até porque eu tanto faço que eu acostumo o meu corpo, né? Exatamente. É o treino, né? Eu tanto faço que eu acostumo. E voltou ciclicamente ao animal de estimação. Exato. É assim como talvez a mudança a partir da cultura, dos traços da cultura, já que o biológico não é tão fácil assim, né? Levaríamos muitos milhares de anos para mudar a parte genética, mas o conhecimento sobre esse tipo de estudo, esse tipo de dado, talvez, né, pudesse dar início a uma mudança, uma revolução que seria cultural. Mas isso é bem difícil. A ignorância... Que não seja como uma forma de justificar os comportamentos que enaltecem a figura masculina dentro da relação chamada lar ou sociedade, mas que viesse a complementar para que houvesse uma mudança de comportamento e que se tivesse essas relações mais harmoniosas. Exato. Porque não tem uma mulher que não reclame, né? Até porque o que nos diferencia do animal irracional é a nossa capacidade de escolha. A nossa capacidade simbólica e de mudança do traço cultural, justamente, se a genética não nos permite ainda. Gente, esse foi o Jogo de Cintura. Maravilhoso! Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo. Jogo de Cintura.